Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Estou convidando você a participar comigo de uma série especial e essa série se chama Eu Quero Ser Feliz. E eu estou convidando você a participar comigo aí dessa série. Hoje o nosso tema todo especial vai ser o segredo para ser feliz para sempre. Estamos já no nosso quinto vídeo e eu agradeço a Deus porque você está assistindo esse vídeo. Peço aí a você que se ainda não foi inscrito em nosso canal, chamado Jesus Emanuel, se inscreva. Peço também que se você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Eu me chamo Francisco. Vamos lá então para a nossa série de estudos, né? A série especial Eu Quero Ser Feliz. Com o tema de hoje, o segredo para ser feliz para sempre, né? Aqui nos diz o seguinte, olha só o que nos diz aqui, a nossa pequena introdução. Talvez para muitos a expressão salvação não seja algo muito comum. Você pode pensar, eu preciso ser salvo do quê? Olha só o que diz aqui. Continuando a nossa introdução. Quando olhamos para ao redor, podemos encontrar a resposta, ou seja, injustiças, violências, crimes, doenças, sofrimentos e tristezas. Como podemos sobreviver a tudo isso? Quem poderá nos salvar deste mundo tão mau, com seus efeitos tão arrasadores? Há alguém que pode nos salvar? Sim, existe, e essa pessoa é Jesus. Então Jesus ele responde essas perguntas, né? Somente Jesus ele pode nos salvar. E olha só o que diz aqui. A Bíblia, a carta de amor de Deus para nós, afirma que em seu grande amor, Deus providenciou um plano para que fôssemos libertos das terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. E aqui nós vamos para a nossa primeira perguntinha. E a pergunta é: qual é a consequência final do pecado? Romanos 5, verso 12. Qual é a consequência final do pecado? Aqui diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado, olha só, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A consequência final do pecado é a morte. Você percebe? Então, veja só, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz isso, e como consequência do pecado veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora veja só, seguindo aqui, nós temos uma outra perguntinha que diz assim: o que Deus fez para salvar o homem? Convido você que abra sua Bíblia no livro de João 3, verso 16, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que foi que Deus fez então para nos salvar do pecado? Deus deu o que ele tinha de mais precioso. Deus deu o melhor que ele tinha, ou seja, o seu Filho amado. Através do Senhor Jesus, eu e você fomos salvos. Você percebe? Então Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho amado. E o Senhor nos comprou, nos resgatou na cruz do Calvário, através da sua morte.
Vamos lá, uma outra perguntinha. E a perguntinha é a seguinte, olha só. Como Jesus descreveu a sua missão? Lucas 19, verso 10, nós temos o texto que fala assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a missão aqui de Jesus é salvar. Mas salvar quem? Jesus veio salvar o pecador? Jesus veio salvar a mim? Jesus veio salvar a você? Essa é a missão de Jesus, aquele que se havia perdido. E que bom saber que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, né? Essa é a sua missão. Olha só a perguntinha de número 4. Diz assim: Jesus cometeu algum pecado? Quando você pega o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 15, nos diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha só. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você percebe que aqui está falando sobre Jesus. Jesus ele foi tentado, mas Jesus não pecou. E nós teríamos um outro problema sério. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia morrer por mim e por você. Você percebe? Jesus não seria o nosso Salvador. Então Jesus ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Vamos lá, a próxima perguntinha diz assim: olha só. Como Jesus pagou a dívida do homem? Isaías 53, verso 5. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E como foi que Jesus então pagou essa dívida? Aqui diz assim, capítulo 53 de Isaías, e o verso é o verso 5. Acompanha aí comigo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você percebe o seguinte: como Jesus pagou a dívida do homem? Morrendo no lugar do homem. Jesus foi o nosso substituto, sem pecado. Então perceba o seguinte: Jesus assumiu a culpa que era minha e sua. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, se Jesus não tivesse sido meu e o seu substituto, nós estaríamos perdidos. Se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, estaríamos perdidos, sem salvação. Mas pela graça de Deus, o Senhor Jesus morreu por mim e por você. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aqui diz assim: que ato assegurou a nossa salvação? Que ato foi que assegurou a nossa salvação? O livro é o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 22, que nos diz assim: olha só o que diz Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, do 20 ao 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Olha só, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então perceba o seguinte: que ato assegurou a nossa salvação? Se Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo então tinha que ressuscitar. E Cristo ele ressuscita, sabe? E quando Cristo ressuscita, então, nós temos a certeza da nossa salvação. Porque se Cristo tivesse só morrido, ele não poderia nos salvar. Mas Cristo, ele morreu e em 1 Coríntios 15, do verso 20 ao 22, fala que ele ressuscitou.
E se Jesus ressuscitou, é claro que nós temos a nossa salvação, a salvação está em suas mãos. Ele não só morreu, mas ele ressuscitou. Agora veja só, nós temos uma outra perguntinha aqui, e a perguntinha é o seguinte: olha só. O que devo fazer para ser salvo? Sabe? Muitas pessoas, elas têm essa dúvida, né? O que devo fazer então para ser salvo? Quando você pega o livro de Marcos, capítulo 16, verso 16, diz o seguinte: olha só. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos aqui coloca duas condições para que sejamos salvos. A primeira condição é crer na pessoa de Jesus. Se você crê na pessoa de Jesus, a primeira condição, então, você está certo. Agora, a segunda condição é ser batizado. Então, você vê que não basta só crer, mas tem que ser batizado. Então, se eu e você cremos em Jesus, se nós somos batizados em nome do Senhor Jesus, já estamos dando os passos, né, para a salvação. Sabe, meu amigo, minha amiga, e esses passos são importantes porque eu e você queremos viver na eternidade para com Jesus, para todo sempre, não é mesmo? A pergunta que fica agora é: qual deve ser minha decisão hoje, né? Qual deve ser? E aqui diz assim: olha, a minha decisão, a sua decisão que está aí me assistindo nesse momento, né, meu amigo, minha amiga, é a seguinte: crer que Jesus morreu, né, por mim e por você, e quero aceitá-lo, né, como o meu único Salvador. Entregar minha vida a Ele. Sabe, que Deus possa abençoar você, que esse seja o seu pensamento, né, de entregar sua vida ao Senhor Jesus e permitir que o Senhor Jesus conduza a sua vida. Que Deus possa abençoar você. Convido você nesse momento a fazer uma oração comigo, aí onde você está. Feche os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, amado Pai, obrigado pelo presente estudo da Tua Palavra. Nós falamos aqui, Senhor, sobre salvação. O Senhor não só morreu pelos nossos pecados para nos salvar, mas o Senhor ressuscitou, garantindo, Senhor, a promessa que o Senhor nos fez, né, de nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo presente estudo da Tua Palavra. Esteja com meu amigo, com minha amiga que está assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar o seu lar e sua família. Obrigado por tudo, eu te peço essas bênçãos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.